Olá, pessoas bem nutridas. Vamos falar de vícios, ansiedade, falta de energia, desânimo. Qual a relação disso com o cortisol? Será que é só o fato da pessoa estar estressada, né? Como é usado rotineiramente? A culpa de tudo que está acontecendo comigo é do estresse? Será que é do estresse mesmo? Ou será que é da condição nutricional que levou a esse estresse e a falta de realizações, a falta de resolução de problemas, a falta de foco para lidar com as dificuldades da vida que todos nós enfrentamos? Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e essa é uma sequência de vídeos da semana Vencendo a Síndrome Fúngica para homens. É claro que todos os conteúdos que eu abordo aqui são unissex, né? Pode ser utilizado por homem, por mulheres, mas eu decidi focar essa semana até o dia 16, até amanhã, porque eu percebi que muitos homens não sabiam que tinham a síndrome fúngica e achavam que era um problema apenas feminino. E não, síndrome fúngica pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero. E essa semana exclusiva eu estou falando para os homens, claro que sempre temos a presença do público feminino maravilhoso aqui, e compartilhem esse conteúdo para que cada vez mais a gente consiga iluminar a mente do público masculino para que eles consigam melhorar, né? Evoluir, assim como nós mulheres buscamos mais conteúdos e conhecimentos sobre nutrição, que os homens também possam fazer isso, porque consequentemente isso reflete aí nas mulheres e nas futuras gerações, tá certo? Caso contrário, né, gente, não tem próxima geração, né? Os homens precisam de nós mulheres, então a gente precisa mostrar para eles que eles precisam estar bem nutridos. Então, pessoas bem nutridas, falando de vício, de ansiedade, de estresse, tudo aquilo que pode parecer apenas sensações, emoções, pode parecer que a pessoa sente aquilo e isso não está relacionado com o que é feito durante o dia ou durante a vida, durante a cronologia, durante a exposição a medicações, a falta de nutrientes e consequentemente tudo isso, tudo que falta, tudo que sobra vai gerar uma alteração aí no eixo hormonal. Eu quero começar falando para vocês sobre o hormônio cortisol. De manhã, não sei se vocês já tiveram a experiência de, em algum momento, alguém falou para vocês sobre esse hormônio cortisol que é liberado pela manhã, e se vocês já vivenciaram em alguma situação aí, acordar com falta de energia, com falta de estímulo, sem vontade de fazer as coisas. E quando chega ali um horário também da noite, dependendo de como está a sua semana, de como está a demanda de problemas e como você se nutriu durante aquela semana também, no final do dia você pode estar ali acabado, sem falta de energia, o dia foi pequeno, você não fez muita coisa, mas parece que você trabalhou como nunca. E tem situações que são ao contrário, você trabalhou, rendeu, fluiu, desenvolveu e você tá com energia para mais e mais e mais. E pro nosso corpo funcionar do jeito certo, para que os hormônios trabalhem aí em sincronia, é como se fosse uma orquestra. Então tem ali o maestro e tem ali os músicos que precisam dos seus instrumentos para tocar a música, e dentro do nosso corpo funciona do mesmo jeito. Se o hormônio cortisol ele está alto demais ou baixo demais, quer dizer que a orquestra estará toda bagunçada. Ah, Sheila, vou sair correndo daqui, então agora eu vou procurar um médico para corrigir o meu hormônio cortisol. Mas o que faz um hormônio cortisol estar alterado, de fato, o que faz a gente ter uma irregularidade hormonal? Se você já parou para pensar, quando uma pessoa fala assim, nossa, eu estava muito estressada, aconteceu uma situação muito difícil e aí eu fiquei doente. Então a situação difícil levou a pessoa a adoecer, ou o adoecimento fez com que ela não conseguisse resolver a situação difícil. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O que veio primeiro, o estresse, né? Ou a desnutrição? A desnutrição gerou o estresse? Comum falarem assim, é por conta do estresse que o quadro de candidíase apareceu. É por conta do estresse que a minha imunidade não melhora. Eu sempre estou com uma infecção de repetição. É por conta do estresse que eu não consigo perder a gordura na barriga.
A desnutrição levou ao estresse, ou o estresse levou à desnutrição. O cortisol aí está alto porque essa pessoa não está conseguindo se nutrir. Qual é o loop disso? Onde começa? A questão é, a gente não precisa desvendar exatamente onde começa. O que você precisa saber a partir de hoje e levar isso para a sua vida, aqui como mensagem, é que se você enfrenta situações difíceis, você, homem, enfrenta situações difíceis, para o homem, isso tende a ser um aspecto positivo para estímulo de testosterona. Ao contrário da mulher, quando ela é exposta demais a situações difíceis, que fica ali por muito tempo, essa alteração hormonal, ela pode ser um gatilho mais rápido, quando ela não resolve as questões que precisam ser resolvidas. O homem, por uma questão de caça, se a gente for pensar nos nossos ancestrais, na questão de evolução da espécie, a busca ali, a luta e fuga, o cortisol é um hormônio de luta e fuga, tá certo? De enfrentar ali situações. Então, no homem, essa resposta a esse hormônio, ela é, digamos, mais firme. Então, isso faz com que o estímulo de testosterona seja positivo nessas situações. Então, a competição de trabalho, enfrentar ali desafios, tudo isso faz com que esse eixo hormonal, ele se mantenha aí produtivo, funcionando. Ao contrário da mulher, se esse estímulo é demais, isso pode ter aí um resultado negativo. E dificilmente uma pessoa que está enfrentando algum problema que ela não consegue resolver, ela terá um estilo de vida saudável. Você já reparou que as pessoas que conseguem sustentar um estilo de vida saudável são pessoas que são executoras, são aquelas que não é que elas têm mais força de vontade, elas têm mais garra e tudo mais. Não, são aquelas que constroem um ambiente, organizam esse ambiente para que isso fique favorável, para que elas tenham um estilo de vida saudável e, consequentemente, vençam aí uma batalha. Aqui nós estamos falando de síndrome fúngica, mas pode ser qualquer outro tipo de situação. Então, é você organizar o meio para que isso te favoreça e fique mais fácil o processo. Quanto mais eu consigo organizar um meio, mais fácil fica o processo. E consequentemente, é isso, eu consigo estabilizar níveis hormonais. Então, eu consigo controlar o cortisol. E eu controlando esse cortisol, os níveis aí de estresse, eles ficam o quê? Moderados. O estresse, ele é normal. A gente precisa, né, do estresse para evoluir. É assim como é formada uma pérola, assim como uma pérola que eu digo porque dentro ali da ostra existe uma situação de estresse que, a partir dessa situação de estresse, forma uma pérola. No nosso corpo, com a gente, é a mesma coisa. Então, as situações de estresse faz com que, de pouquinho, né, a cada degrau, a cada subida, a gente tenha novas conquistas. Essas situações nos impulsionam. Então, aqui você que está vencendo a síndrome fúngica, você está o quê? Subindo um degrau para que lá na frente você não carregue uma doença muito mais séria. Que você não olhe para trás e fale assim, nossa, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter vencido aquilo. E aí aquela doença me levou a outra doença, que me levou a outra, e a bola de neve foi aumentando. Então você que está aqui, está numa situação de estresse, de crescimento, de evolução, com uma leve alteração hormonal aí de cortisol, porque é uma situação que te tira da zona de conforto, da zona de ursinho, né, de ficar acolhido ali, esperando que tudo se resolva, e hibernando e deixando a vida passar. Não, você que está aqui, você está querendo resolver. E essas situações de estresse, de forma moderada, para a mulher, como eu disse, para o homem um pouquinho mais intensa, faz com que a evolução aí seja positiva. Então, pessoas bem nutridas, pensando aí no hormônio cortisol, que todo mundo escuta falar assim, ai, isso é ruim, toma cuidado, é o estresse, é o estresse, é o estresse. Não tem nada a ver essa justificativa. O que tem a ver é você permanecer no estado de estresse e não resolver o que está atrapalhando a sua vida. E não resolver um quadro fúngico que está te atormentando há anos e você só estava usando a medicação e não resgatando o seu corpo da desnutrição. Esse é o problema, tá certo? E uma pessoa que fica nesse loop, né, de eu tô doente, só uso medicação, tô doente, só uso medicação, ou espero que alguém resolva os problemas e não busco mentores, ajudam passo a passo, um guia para resolver esse problema, essa pessoa também acaba tendo um impacto aí na insulina.
Isso é uma consequência, não é só a questão de comer carboidratos e ultraprocessados demais. Então, permanecer nesse loop do adoecimento, permanecer em situações de estresse sem soluções, né? Então, eu não vou resolver, eu não vou atrás disso. Chega os finais de semana, chega o feriado, eu vou buscar aí coisas, refúgios, né? Então, eu busco refúgios para me tirar da realidade e não vou resolver e continuo como está e chega ali o dia útil, eu volto para o mesmo loop. Então, ficar nessa situação faz com que a sua insulina também suba. E uma insulina acima de 7, tá? Isso para homem ou para mulher. Então, olhando no exame de sangue ou olhando para sua própria rotina, se você tem estoque de gordura visceral, então aquela gordura dura próximo dos órgãos aí, que você encosta na barriga e você sente que já tem uma camada de gordura próximo dos órgãos, isso faz com que a sua insulina cada vez fique mais alta. E essa insulina, pessoas bem nutridas, cada vez mais alta, ela faz com que o teu corpo trabalhe, tenha muito mais esforço para fazer as tarefas básicas. Tá? Então, é a chamada resistência. Então, a resistência à ação da insulina. Então, as tarefas básicas ficam cada vez mais difíceis para o corpo. Então, veja só, um estado de envelhecimento acontecendo, natural, nós estamos aí no processo, situações aí sem soluções que alteram esse cortisol. Então, ele fica ou alto demais ou baixo demais. Então, esse homem já acorda fadigado, cansado, é aquele homem que vive no sofá, sabe? Então, tá lá no sofá e não consegue executar as tarefas, ou executa pequenas coisas e não consegue realizar outras, só consegue executar metade do dia. Isso acontece com nós mulheres também, quando estamos desreguladas nutricionalmente também, tá? E aí, essa insulina alterada faz com que a imunidade aí caia, tá certo? Então, essa baixa imunidade, que não melhora, então eu tô sempre adoecendo, tô sempre ficando doente. Esse loop do adoecimento, ele tem como característica de base uma nutrição que, por vezes, tá? Na maioria dos casos, a história, ela já é antiga. É só você olhar quantas vezes você usou medicação, por exemplo, no ano passado e nesse ano. Então, se você colocar isso, Sheila, foram poucas vezes. Aí você puxa a sua história, a sua cronologia. Então, quanto mais exposições a medicações, isso mostra que seu sistema imunológico, ele está forte ou fraco, tá certo? Então, se eu não preciso usar medicações, é porque o meu corpo está funcionando do jeito certo. É assim que foi projetado. Se eu preciso cada vez mais usar medicações, tem algo que eu preciso potencializar, que eu preciso estimular, que eu preciso incluir para que esse corpo funcione. E aí que entra o papel da terapia nutricional. A terapia nutricional, alguém aqui já escutou falando sobre terapia nutricional, sabe o que é isso? Tem dúvidas? Quando eu falo método é tudo que engloba um passo a passo. Terapia nutricional é uma parte do método, tá certo? É uma parte, é uma fatia do método. É aquilo que a gente... as perguntas mais comuns de vocês. Isso aqui pode? Isso aqui não pode? Posso incluir isso se eu estou com quadro de candidíase e de síndrome fúngica? Se eu estou com gordura na barriga e eu quero perder essa gordura, isso aqui pode, isso aqui não pode? Então, fortalecimento de sistema imunológico, construção da base de uma imunidade exige terapia nutricional. É esse o papel da terapia nutricional antifúngica. E por que antifúngica? Porque a todo momento que você quiser proteger o seu corpo do supercrescimento de fungos, ou que você quiser tratar o seu corpo do supercrescimento de fungos, você aplica essa terapia nutricional antifúngica, que tem data para começar e tem data para terminar, tá certo? E quando eu falo proteger o corpo, pode parecer, né, muito distante, mas se há uma necessidade de um uso de antibiótico, de qualquer medicação na sua vida, você precisa pensar em prevenir, tá? Talvez ninguém tenha te ensinado isso, mas toda vez eu estou adoecida, eu preciso prevenir, eu aplico ali a terapia nutricional antifúngica, tá certo? Não é tomar o antibiótico, o antifúngico, o corticoide e não fazer nada e continuar tocando a vida como está. Sheila, mas me parece difícil. Não, é simples, tá? É simples, mas precisa ser explicado. Porque se você não sabe da informação, você continua fazendo do jeito que você foi ensinado aí pelos seus pais, pela sua escola, e aquilo que você acredita, que você tem a crença que é o melhor para você. Às vezes você vê a foto ali de alguém
publicando pratos, mas aquilo é melhor para a pessoa e não para você, tá certo? E aprender a terapia nutricional é exatamente ter esse foco, tá? Então, voltando aqui, falando da questão da insulina, depois, pessoas bem nutridas, eu vou explicar como que funciona o método para homens, tá certo? Então, se você é homem e quer entrar no método, a inscrição começa amanhã, tá? Começa e dura 24 horas, tá certo? 24 horas de duração para fazer a inscrição. E aí depois eu falo sobre a inscrição para mulheres, tá bem? Por que eu decidi fazer separado, se o método serve para homem e para mulher? Porque tem um módulo exclusivo para homens, um adicional de passo a passo para homens que eu vou explicar aqui na sequência, tá certo? Então eu decidi nesse primeiro momento separar, mas depois todas as vezes que eu abrir o método, a inscrição para o método é para homem e para mulher, tá? Síndrome fúngica não tem gênero, mas tem um conteúdo que é separado para homens e o homem que entrar aqui vai ter, e o homem que já faz parte do método vai ter acesso a esse conteúdo que eu desenvolvi aí exclusivo para esse momento. E voltando a falar da insulina, pensa o seguinte, se a insulina sobe, se eu tenho uma resistência à ação dela, isso faz com que eu tenha uma baixa imunidade, e isso pode me levar aí a piorar a minha situação de estresse, porque quando eu falo estresse, não é só estresse mental, é estresse no corpo, então o funcionamento do corpo não funciona, né? Ficar ali capengando, digamos assim. Essa situação faz com que você tenha vontades exageradas. Então, as vontades exageradas pode ser por alimentos específicos, doces ou ultraprocessados. Então, essa pessoa, ela entra, você pode entrar ali numa vontade exagerada que não passa. Então, todos os dias, se você não comer aquilo, o dia não aconteceu para você. Aí você fala assim, Sheila, mas isso não é uma característica minha, da minha personalidade? Não, isso é uma característica gerada por aquilo que vive dentro de você. Então, essa insulina alta favorece a colonização do fungo Cândida. Pode ter a presença de outros tipos de fungo? Pode, couro cabeludo tem malacésia, tem os tipos de fungo que dão nas unhas, malacésia dá na pele, de um modo geral. A Cândida, quando eu falo, é o grupo que cresce no intestino delgado, tá? E antes que vocês me perguntem assim, Sheila, mas tem um exame para eu ver se eu tenho fungo Cândida no intestino? É sinais e sintomas, tá? É observacional. Tem até exames que podem ser solicitados, mas o sinal e sintoma, ele é padrão ouro para avaliação clínica, tá certo? É igual quando você chega e você relata ali para o médico e fala assim, olha, tá acontecendo isso aqui comigo, eu estou sentindo isso. É claro, isso, por exemplo, a mulher pode ter o quadro aí de candidíase com corrimento ali, coalhado, enfim, e aí pode ser solicitado apenas um exame para comprovação, igual uma raspagem de micose na unha, na pele, mas a clínica, ela acaba sendo soberana, é de acordo com aquilo que a pessoa fala e sente. Então, sinal e sintoma é isso. Então, se você relata, eu tenho alternância intestinal, meu intestino não funciona do jeito certo, fico com a barriga inchada, tenho sensação de cansaço, falta de energia, tá? Não tenho presença aí de micose ou candidíase, descamações. Síndrome fúngica tem sinais e sintomas clássicos, tá bom, pessoas bem nutridas? Então, é aquilo que... Pensa o seguinte, descamar, coçar, micose, candidíase, caspa em excesso, isso é sinal clássico, tá certo? Precisa esperar ali o bloco de exame chegar para ver que tem alguma coisa de errado acontecendo? Não precisa, né? Então, vocês que estão até aqui, né, nesse feriadão, já evoluíram e já sabem que o corpo já tá gritando ali, avisando que tem alguma coisa errada. E aí, as vontades exageradas, elas cada vez aumentam mais. Então, é a pessoa que precisa comer certos alimentos específicos, porque essa insulina cada vez vai ficando ali mais resistente. O corpo ele não consegue utilizar aquela insulina do jeito certo para transportar a energia no corpo. E por mais que você coma alimentos que são fontes de energia, você fica cada vez com menos energia. Como isso pode acontecer? Se eu estou comendo alimentos que é de rápida absorção, que me dá energia rápida, como eu posso acordar cansada, fadigada? Sheila, eu comecei a comer alimentos do jeito certo, né? Eu como ali alimentos saudáveis. Por que eu continuo cansado, fadigado, sem energia? Porque esse supercrescimento de fungos não foi tratado. O biofilme de fungos foi gerado, está estocado
Começa na boca, vai até o final dos intestinos e essas vontades exageradas tendem a aumentar porque essa colonização de fungos e de más bactérias, tá? Onde tem fungo, tem más bactérias. Ontem a gente falou de vírus, tá certo? O ambiente, o ecossistema que vive dentro de nós, ele é múltiplo. Só que há uma prevalência. Então aqui eu sempre falo para vocês de síndrome fúngica, que é a desbiose com prevalência de fungos, que é característico aí das coceiras, da micose, da candidíase, coceira no ouvido, coceira na garganta, alternância intestinal, tá certo? Que sinaliza também o crescimento de fungo no intestino delgado. Pensa só, esse loop que eu contei aqui para vocês. Começou lá do cortisol que acorda com falta de energia, né? Então, são as situações de estresse que acontecem no dia que muitas vezes você não consegue se concentrar para resolver, para colocar um basta em algumas situações. Aí vem as vontades exageradas que está relacionado com essa insulina que não é controlada. A imunidade vive caindo e fala assim, minha imunidade só cai, eu preciso de remédio. Mas a base disso está quebrar biofilme, isso eu ensino dentro do método, tá bom, pessoas bem nutridas? Eu vou falar alguns detalhes aqui para vocês. Quebrar biofilme e incluir alimentos do jeito certo para que o seu corpo tenha a capacidade de o quê? Você come, você digere, depois da digestão, você transporta, você absorve, você transporta para depois você eliminar. O caminho é esse. Só que uma pessoa que está com super crescimento de fungos, que não trata, que fica ali só usando a medicação, que o crescimento de fungos já teve uma mutação genética e não responde mais para aquela medicação, ela come o alimento e ela não consegue digerir do jeito certo, ela não consegue absorver e transportar e pode ter problema na excreção desse alimento, tá? Que ir no banheiro todos os dias é o normal, tá? Anormal é não ir. E se isso está acontecendo com você, com o tempo precisa ser regularizado, tá certo? O normal é, eu como, vou repetir, como, faço a digestão, tá certo? Eu absorvo, eu transporto o nutriente e depois eu faço a excreção. Se alguma etapa não está funcionando do jeito certo, eu começo a ter sinais e sintomas de baixa imunidade, porque eu não consigo mandar nutrientes para o funcionamento da célula. E aí as respostas estéticas também vão ficando cada vez mais negativas. Então a pessoa começa o quê? A ficar com a pele feia. Então pensa, o homem, você olha ali para o homem assim como para uma mulher. Aqui, claro, na semana da síndrome fúngica para homens, eu estou focando em falar para homens, mas isso acontece com mulheres também. Então você olha para aquele homem, ele fala a idade. Então, por exemplo, o homem fala ali, eu tenho 35 anos, parece ter 60. Tá? Você olha a coloração do cabelo do homem, já desde os 20 anos tem cabelos brancos. Isso não é, tá certo? Não é normal. Isso é uma sinalização de estresse oxidativo, de falta de nutrientes, de envelhecimento precoce. Ah, Sheila, mas na minha família todo mundo tem. A família toda tá desnutrida. Então, existe uma raiz, tá? Você repete comportamentos dos seus familiares. Quando você aprende com os erros, opa, isso aqui eu não vou repetir. Mas a tendência é, conforme a pessoa convive muito com outras pessoas e ela não percebe que aquela repetição não está legal, ela continua repetindo certos comportamentos. Então, aquele homem tem a coloração ali do cabelo já jovem, muito branco, um estresse oxidativo acontecendo desde cedo. Aquela barriga pontudinha, às vezes o homem pode ser magro, o falso magro também, mas tem aquela barriga pontuda. O homem não tem energia, não tem vitalidade, sabe aquele homem definhado, né? Então aquele homem para baixo e tudo mais, né? Aquele homem que não é executor, testosterona, maior quantidade no homem para ser o quê? Executor. Nossa, a mulher com menos testosterona é mais executora que o homem. Os dois são executores, tá certo? Mas o homem tem o perfil ali hormonal para ter essa característica. Então, o homem que é definhado ali todo para baixo e tudo mais, isso mostra uma irregularidade hormonal. Aqui eu citei cortisol, insulina e aqui eu tô trazendo para vocês também a questão aí da testosterona. Porque um homem que tem ali essa gordura na região abdominal aumentada, dificilmente ele vai ser um homem que tem
bons hábitos, um bom estilo de vida, não vai ter vícios aí persistentes, tá? Porque é natural a gente ter algumas repetições, né? Então, eu gosto de café, eu gosto disso. Então, a gente tem ali apego a certas coisas, mas os vícios que eu estou falando são os vícios constantes que a pessoa não consegue dizer não, tá certo? São as vontades exageradas. E, consequentemente, esse homem aí pode ter crises de ansiedade, crises de depressão e não fazer, né, vínculo com a nutrição. E aí vai buscar ajuda isolada da psiquiatria, de médicos, enfim, quando busca ajuda, mas não busca o suporte, a terapia nutricional como assistência. Então veja só, problemas de pele, problemas persistentes, as infecções, assim como eu vejo que vocês estão citando aqui, todos nós buscamos ajuda ali pontual para aliviar sintoma, apagar o fogo, livrar o corpo da dor com o uso da medicação. É esse o papel do fármaco na nossa vida, né? Nos livrar da dor e da morte. Agora, não é sábio, não é inteligente só ficar apagando o fogo e mantendo o corpo nesse estado aí de apagar fogo. Porque você não trata a raiz do problema, você só fica aliviando o sintoma e você tem um envelhecimento mais acelerado, alterações hormonais mais aceleradas, que isso leva a um envelhecimento mais acelerado, né, as alterações hormonais, baixa imunidade e leva uma vida o quê? Mediana. Então, as suas conquistas podem ser menores, inferiores, pensando na sua família, no seu trabalho, no seu estilo de vida que você sonhava ali quando você era jovem. Você pensa que isso, é porque eu não consegui conquistar, isso aqui não era pra mim. Mas você já parou pra pensar que isso pode ser característico daquilo que está faltando de nutrientes no seu corpo, pro teu corpo funcionar do jeito certo e você realizar, você fazer dar certo, você ter execução aí das suas tarefas e você não ficar aí definhado para baixo e cheio de infecções de repetição, tá? Então, isso é anormal. Então, não aceite viver nessa condição, tá certo? O corpo foi feito para funcionar do jeito certo e se não está funcionando e você quer resolver isso, então é disso que nós falaremos aqui agora, tá bem? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o método, porque amanhã, como eu disse, abre as inscrições, tá? Eu vou mostrar aqui na minha tela, vou colocar o celular aqui. Vou filmar, tá? Depois eu volto aqui. Deixa eu virar aqui. Ó, aqui, nossa, a tela tá suja, né, gente? Peraí, deixa eu virar aqui de novo e eu vou limpar a tela. Deixa eu procurar um papelzinho aqui pra limpar a tela. A inscrição para o método funciona da seguinte forma, tá? Amanhã a gente vai abrir durante 24 horas. Deixa eu achar aqui. Durante 24 horas a gente vai fazer a inscrição para o método. E aí quem tiver interesse, que quiser tirar dúvida, pode mandar por direct, tá certo? Que a gente esclarece, que a gente tira as dúvidas. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona dentro da plataforma e a parte, além do passo a passo, né, do método, a parte para homens. Então, você que é homem, você vai ter acesso ao método, passo a passo para quebra de biofilme, a fase de eliminação, a reconstrução, enfim, aquilo que funciona para homem e para mulher, tá certo? E depois a parte exclusiva para homens, tá? O homem que fizer a inscrição vai ter acesso a essa parte exclusiva. Sheila, eu sou homem, tô no método, eu vou ter acesso a essa parte exclusiva. Sim, todos os homens têm, tá certo? Todos os homens têm. As mulheres têm uma parte separada que é delas e o homem, a parte separada que é deles, tá? Mas o projeto ali, de um modo geral, ele é liberado por dois e tem essas exclusividades, tá certo? Então, agora que eu limpei, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que agora vai ficar mais nítido. Bom, pessoas bem nutridas, aqui... E, na verdade, é o meu computador, acho que tá sujo. Aqui são as fases, tá? Do método. Então, tem um módulo aqui. Começa aqui, cronograma, fase de ação. Quando você clica na fase de ação... Ai, cliquei aqui no Comece Aqui. Quando você clica aqui na fase de ação, ele abre os submódulos, tá? Então, você pode ver que tem um módulo e tem submódulos para você assistir, tá? Então, tem o vídeo explicativo, tem o material também da aula, tem todo um passo a passo guiado, além da assessoria nutricional, tá bem? Você vai assistir o conteúdo e depois você vai tirar suas dúvidas. Então, aqui são os submódulos da fase de ação.
Aqui tem os submódulos da fase de eliminação. E para que serve cada fase, né? Você não precisa decorar esse nome. São as fases que vai fazer o seu corpo voltar a funcionar do jeito certo. É aquilo que você precisa fazer para deixar a sua imunidade em ordem, para regular aí o funcionamento dos seus hormônios e para te guiar aí durante o processo de envelhecimento. Como assim, Sheila, envelhecimento, né? Eu sou jovem ainda? Ontem nós estávamos mais jovens do que hoje, então cada dia nós estamos aí no processo de envelhecimento e a gente precisa cuidar disso. Tem a fase aqui de reconstrução, tá certo? Então toda fase tem submódulos e esses submódulos são necessários para que você coloque o seu corpo para funcionar e para você ter de volta aí a sua energia, a sua vitalidade, eliminar a gordura na barriga e assim por diante. Aí aqui, tá vendo que tem um submódulo de homens, tá? Então aqui eu tenho a fase de eliminação, que é quando você coloca teu corpo para eliminar o biofilme de fungos, para voltar a funcionar, para voltar a ter a vitalidade, como eu disse, a energia. A fase de reconstrução, que é onde você ajusta aí a distribuição de nutrientes. Quando eu falo distribuição de nutrientes, pensa da seguinte forma, tem algumas situações que nem sempre você vai conseguir enviar tudo via alimentação. Então, toda vez que você precisar de suplementação, você vem aqui nessa fase de reconstrução. Por isso que eu coloquei aqui em submódulos e também tem aí a parte das vitaminas e explicando para você como que você pode fazer a suplementação se necessário. Aqui na fase de manutenção é o que você vai carregar de informação aí para continuar tendo resultado, tá certo? Então, aqui quando você chegar aqui na fase de reconstrução terminar, aqui você já tá ótimo. Tá? Que você já tá com o corpo funcionando do jeito certo. Essa fase de manutenção vem para você aprender cada vez mais aí sobre nutrição esportiva, sobre informações de cozinha e tudo mais. E para os homens, informações de cozinha que eu digo, aprender, né, a organizar aí a alimentação do jeito certo. E aqui para homens, tem a parte de exames de sangue, de hormônios masculinos, que aqui eu falo bastante da questão da testosterona, tá? Como que você vai, através dos exames e dos ajustes daqui, se necessário, pedir também um suporte médico. Eu vou te ensinar como você vai procurar um médico do jeito certo, se necessário, para que você regule esse eixo aqui e como através da alimentação e de suplementação você potencializa isso daqui, tá certo? Isso aqui eu vou te ensinar. Aqui tem a parte da gordura na barriga. Então, Sheila, como que eu perco gordura na barriga? Como eu perco a gordura na região das mamas? Essa parte eu vou te ensinar aqui. Não é normal ter gordura na mama, tá, homem? Não é normal. Vamos controlar esse estradiol aí. Como suplementar vitaminas e minerais? Porque para homem, as dosagens de suplementações, elas variam, porque variam mais do que para mulheres, tá? De um modo geral, por conta da quantidade de massa muscular e dependendo do estímulo dessa massa muscular. Então, dependendo da rotina desse homem. Então, quanto mais massa magra eu tenho, quanto mais atividades eu faço no meu dia, maior a necessidade nutricional. Então, por isso que isso aqui é separado, tá certo? As necessidades são separadas. E nessa parte aqui, de imunodeficiência adquirida, é a suplementação para quem aí precisa de nutrientes, de quantidade de um suporte nutricional também maior, você tem um diagnóstico de imunodeficiência adquirida. E aqui embaixo tem um bônus de nutrição esportiva para homem, tem aqui em cima também, tá? Que é geral e esse aqui é para homem, pensando em performance, tá? Então, pensando em suplementação para quem já estiver aí fazendo exercício. Exercício que eu digo é exercício de força, tá, gente? Não é caminhada, não é essas coisas, não. É exercício de força com peso, algo que você estimule o seu corpo de alguma maneira mais intensa. Então, esses são os passos, né? Então, fase de ação, fase de eliminação, reconstrução, são os passos que você, que entrar no método, vai seguir e vai ter o suporte e assessoria nutricional também. Você não vai simplesmente assistir o conteúdo e ficar a Deus dará. Você terá um acompanhamento, um suporte para receber a informação do jeito certo. Porque a interpretação do conteúdo também varia. Então, você está assistindo ali, você entendeu uma coisa, mas será que você entendeu do jeito certo? Então, por isso que a inscrição é por um tempo determinado, por 24 horas, por conta dessa demanda de assessoria nutricional. Então, eu não consigo deixar aberto por muito tempo as inscrições, por isso que para mulher fecha também, tá? Abrindo aqui para vocês que estão aqui querendo saber mais sobre o método. Então, eu fecho as turmas por conta dessa demanda de suporte. Então, eu explico ali, coloco o conteúdo passo a passo, mas precisa de um entendimento da sua parte. E até você entender, você vai poder perguntar quantas vezes você quiser.
A consulta é sessão de perguntas e respostas. Quando você vai lá num consultório, você vai tirar a dúvida. Veja só, se você fosse num consultório para vencer a síndrome fúngica, você precisaria aprender tudo isso que está aqui. Eu teria que te ensinar em consultório um por um desses conteúdos aqui para você poder aplicar. E claro que em 1 hora de consulta, 1, 2 horas, você não conseguiria receber todo esse conteúdo, tá certo? Você ia precisar pelo menos 1 ano ficar passando em consulta para eu te informar desses conteúdos e a gente fazer sessão de perguntas e respostas, tá? Que aí você ia chegar com as dúvidas, você ia esperar 30 dias lá com as dúvidas, volta lá, aí pergunta, aí recebe mais um conteúdo, aí depois volta. Aqui é diferente. Aqui você recebe o conteúdo, você pergunta, você está assistindo hoje, segunda-feira, feriado. Você já coloca a sua dúvida lá, em um dia útil você recebe o esclarecimento da sua dúvida, tá certo? Então, por isso que tantas pessoas conseguem ter resultados rápidos. Coloca assim, Sheila, mas eu tive resultado rápido. Porque eu vivia 8 anos, 5 anos com as queixas, eu vivia, passei em 10 médicos, passei em 15 médicos e não tive resultado, que você vê tantos depoimentos aí no feed, aqui que eu posto no Instagram, das pessoas bem nutridas que venceram a síndrome fúngica. Por que é rápido? Porque você tem ali uma demanda de respostas, de pergunta, né, sessão de perguntas e respostas mais ágil, né, comparado a um método tradicional, tá certo? Então, o método funciona dessa maneira. Então, são módulos com o passo a passo guiado e você tem assessoria nutricional aí durante os 3 meses, tá? Então, 3 meses de assessoria nutricional diária em dias úteis para você resolver isso de vez e começar o seu ano com o corpo funcionando do jeito certo, tá bem? Todas as informações sobre valores, sobre investimento. Então, Sheila, como que eu faço para fazer o pagamento? É parcelado? Quais são os meios de pagamento? Qual é o valor? Todas essas informações para você que está interessado. Então, você homem, aqui eu estou falando para homens, tá bom, mulheres? Em breve eu volto e falo para vocês. Para homens, estará disponível no WhatsApp, tem um link aqui do perfil, tá? Então tem um WhatsApp onde eu vou passar todas as informações em relação a valores, forma de pagamento. E se você tiver alguma dúvida, você vai poder também perguntar pelo direct, tá? Mas eu sugiro fortemente, se você está hiper interessado, se você está só curioso, não quer saber ainda disso e tudo mais, continua acompanhando os conteúdos por aqui, continua acompanhando as informações aí que eu passo no feed, nos vídeos. Se você está super interessado e quer resolver, não quer viver mais uma vida aí mais ou menos, cheio de alterações, cheio de coceira, cheio de alterações hormonais, tá certo? Seu metabolismo não tá funcionando, você quer o corpo aí com energia, com vitalidade, com libido, você entra no grupo do WhatsApp, tá? Para receber todas as informações sobre o método. E aí, amanhã eu vou continuar com a semana, amanhã eu faço o encerramento, o fechamento, e quem tiver dúvidas, quem quiser perguntar, também estarei aqui ao vivo para esclarecer as dúvidas. Homens, tá? Entrem lá no grupo do WhatsApp. Mulheres, continuem por aqui que em breve eu falo do método para vocês. Para você que é nova por aqui, talvez esteja assim, mas por que ela tá falando só para homens, né? Porque a turma 12 para mulheres foi encerrada há pouco tempo, tá bom? Então, a gente teve uma turma 12 para mulheres, que agora está fechada por conta da assessoria nutricional. E aí, por isso que agora eu estou voltada para os homens, tá? Então, grupo do WhatsApp, link do perfil, entra lá para você poder tirar suas dúvidas, tá bem? Ótimo dia para vocês, pessoas bem nutridas. Seguimos e homens, cuidem-se, tá certo? Cuidem-se e espero ajudar vocês aí a colocar a casa em ordem. Aproveitem o feriado e seguimos.